Bom dia, Fabrícia. Bom dia a todos os nossos parceiros brasileiros. Bom dia, Carlos. Bom dia a todo mundo. Bom dia para todos que estão aí no nosso webinar, né, Brasil. Muito obrigado por todos que estão aí participando. A nossa apresentação ela é bem interativa, tá? E ela foi elaborada em cima das dúvidas frequentes dos nossos clientes, tá? Meu nome é Fabrícia Galvão, eu sou a gerente regional do Brasil. A gente vai realizar a apresentação de como abrir a sua empresa nos Estados Unidos com o nosso CEO, Carlos Barbosa. Bom dia a todos nossos parceiros brasileiros. Um prazer ficar aqui com vocês. Fabrícia, por favor, eu não falo português, muito pouquinho, mas Fabrícia fala perfeitamente. Ela vai traduzir todas as coisas para todos vocês. Adelante, Fabrícia. Perfeito. A gente vai falar aqui um pouquinho na apresentação sobre nós, né? Para às vezes alguns clientes podem não ter conhecido a fundo aí quem é a Matrix, como é que nós iniciamos a nossa jornada, né? Falar depois um pouco sobre o mercado americano, os motivos e vantagens mais comuns para fazer os negócios nos Estados Unidos, morando no Brasil, e o processo do registro da sua empresa. E por último, obviamente, vamos estar abertos a perguntas e respostas. Então, começando aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre nós. Mas antes de tudo, eu gostaria de dizer a novidade de hoje. Nós iremos liberar uma condição mega especial ao final do webinar. Então, vocês que estão aí nos assistindo e querem abrir uma empresa nos Estados Unidos, poderá ter umas condições diferenciadas ao final do nosso evento online, tá? Então, fiquem atentos aí, fiquem até o final. Falando um pouquinho sobre nós começamos em Dubai, tá? Na verdade, nós trabalhamos com um grupo de empresas, onde Dubai já está há 15 anos já trabalhando com a questão de consignação de abertura de empresa, né? Em Dubai, no Iraque, em outros países ali do Oriente Médio. E a gente teve a ideia de também expandir para os Estados Unidos, tá? Então, a Matrix está aí há mais de 2 anos, também no mercado, abrindo empresa nos Estados Unidos. A Matrix ela fica localizada no estado da Flórida, mais precisamente em Stuart, fica mais ou menos 2 horas de Miami, tá? Então, aqui a gente já consegue observar o nosso escritório, onde fica a Matrix. Aqui é a entrada, que pode ser do seu... né, da sua empresa também, porque nós também trabalhamos com o serviço de Virtual Office, que vai ser explicado também. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado americano, tá? Então, assim, o fato aí de possuir uma economia estável, né, obviamente vem atraindo cada vez mais investidores dos Estados Unidos. O mercado americano ele é amplo, as leis são bem estabelecidas, né? E as regras são simples, o que implica em menos burocracia. Então, falando um pouquinho sobre o mercado, né? Os Estados Unidos, obviamente, são de longe a maior economia do mundo, né? Através do PIB, né? Do Produto Interno Bruto, a gente consegue aí ter uma visão junto com os outros países também, que fica aí nessa disputa, né? Então, vem a China com 13,4 trilhões, Japão 4,97, Alemanha 4 trilhões, Reino Unido 2,83 trilhões, França 2,78 e os Estados Unidos de longe, bem de longe, 20,49 trilhões. Então, falando um pouquinho sobre o consumidor americano, né? Então, 70% deste PIB, né, que a gente acabou de falar, ele refere-se ao gasto do consumo final, né? Então, imagina que a renda média de uma família americana é de $80 mil por ano. Significa aí $6.600 por mês, tá? Então, além dos gastos habituais, né, de habitação, educação, também há os gastos com alimentação em casa, de 4.400, restaurantes de cafés, né? Aquelas saidinhas por 3.459, roupas e serviços associados, 1.800, veículos, gasolinas e outros produtos associados, 2.100, produtos de cuidado pessoal, 768, entretenimento, 3.226.
Então, é um cálculo muito, assim, mais ou menos, que a gente fez, para vocês entenderem aí até a questão que abrange muitos segmentos mesmo, onde é bem procurado nos Estados Unidos, tá? Então, falando um pouquinho sobre as indústrias, né, que são com maior crescimento, com crescimento mais rápido nos Estados Unidos, vem a saúde, né, e derivados, sem dúvida, né, um país do mundo que mais gasta com saúde por conta do envelhecimento também da população. Definitivamente, toda a indústria hospitalar ou ligada à saúde é muito importante. Isso se vê também através do aumento, né, da procura de seguro de saúde, que teve nos Estados Unidos, com o final aí da pandemia. Tá? Então, mais de 53% dos americanos estavam cobertos já por alguns seguros de vida, por conta aí da pandemia, claro. Tecnologia, né, não é novidade que o mercado da tecnologia de informação cresce à medida que aumenta o interesse pelo mercado digital, né? Então, essa indústria realmente ganhou mais força aí com a pandemia. Você pode estar aí até, né, de repente, se perguntando, né, se seria somente esses aí, o segmento, né, para investir nos Estados Unidos, e a resposta, obviamente, é não, tá? Você pode investir em outros segmentos, aqui a gente só está realmente mencionando o que estão em maior crescimento no momento, onde tudo isso é mudado constantemente. Passando, então, aqui para frente, Carlos? Sim, Fab. Você tá conseguindo me ver? Tá tudo tranquilo, né? Tudo bem, tudo bem. Everything is fine. Tá, ok. A gente vai falar aqui um pouquinho, então, sobre as razões e vantagens de abrir uma empresa nos Estados Unidos, tá? Então, o primeiro aí é a venda, né, de produtos diretamente, né, no mercado americano. Também os serviços, produtos ou serviços? Isso, produtos ou serviços, né, onde o pessoal faz aí pela tradicional, pela Amazon ou por qualquer outra e-commerce, né. O segundo é a importação, né, de produtos dos Estados Unidos sem intermediários, né? Então, obviamente, você aí, com a sua empresa aberta, você vai deixar de ter um intermediário para poder estar fazendo as suas negociações nos Estados Unidos, onde você aí consegue aí um valor mais agregado, né? Vamos lá. Receber pagamentos em dólares, né, através da sua conta bancária. Bom, isso é algo que também, aliás, é um dos tops também, que é mais procurado aí pelos brasileiros, né, porque ter uma conta bancária nos Estados Unidos é uma necessidade, especialmente para esses profissionais que trabalham online, né, e recebem em dólar. Assim, vocês evitam aí também as perdas com as conversões da moeda, né. Para quem mora no Brasil, né, esta alternativa é ainda mais significativa, uma vez que transações internacionais em bancos brasileiros não são nada simples e nem baratas de serem feitas. Lembrando que a abertura da conta bancária pode ser feita também remotamente, tá? Não há taxas para abrir, para manter, né, a sua conta, aquelas comissões, né? Enfim, e nem para envio das transferências bancárias, nem domésticas, nem internacionais, viu? Também a compra de imóvel, né, por meio de uma LLC. Pronto. Isso também é algo que é muito procurado. Por quê? Porque você você comprando um imóvel através de uma LLC, né, através de uma empresa, a gente vai explicar daqui a pouquinho o que é LLC, os impostos eles ficam mais baixos, né? Então, isso é porque, né, se a casa pertence a uma empresa e não a uma pessoa, muitas despesas da casa podem ser deduzidas do total do imposto. Então, reduz aí o valor a ser pago.
Sem contar, né, no aumento aí do prestígio da sua empresa, graças à presença dela, da mesa, nos Estados Unidos, né? A sua empresa, franquia ou filial, o seu negócio nos Estados Unidos realmente ele é visto com outros olhos, tá? O padrão de qualidade é mais levado a sério, né? Confiabilidade é essencial para que a sua empresa possa se estabilizar nos Estados Unidos. E também não podemos deixar de falar sobre o acesso aí a bancos americanos, incluindo créditos, né? Então, as taxas de juros são menores nos Estados Unidos para a consignação de crédito comparado em outros países. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de registro da sua empresa, tá? Primeiramente, tem um formulário no website, mas normalmente eu, Fabrícia, particularmente, eu gosto de deixar as coisas mais simples e mais práticas possíveis para os clientes. Então, quando eles entram em contato, eu acabo passando até um resumo das informações via e-mail para ficar mais fácil, tá? Então, assim, quem me procurar depois para poder fazer a abertura da empresa, obviamente não vai precisar se preocupar com a etapa do formulário do website, porque vocês também já são nossos clientes, e então eu passo tudo por e-mail direitinho para vocês, tá bom? Então, após a gente receber todas as informações, ter feito o acordo, né, com ambos, a gente vai começar o registro, né, da empresa de vocês junto ao Estado. Tá? Mediante o pagamento, é no mesmo dia, é no ato do pagamento, com as informações em mãos, a gente não perde tempo. A Matrix, ela não quer perder um dia no registro de vocês, tá? Então, vocês vão receber cobrança caso vocês não receberem, não enviarem as informações, porque a gente realmente fica bem aflito aqui para dar andamento quanto antes na empresa de vocês, tá? Depois, quando é registrado a empresa no Estado, a gente tem que passar para o segundo passo, que é obter o número de impostos, que é o EIN, que é o Employer Identification Number. Este documento é como se fosse o seu CNPJ no Brasil, tá? Então, esse é o número fiscal da empresa no Brasil, é muito importante. Cuidado, a gente recebe mas assim, milhares de clientes que entram em contato conosco, e pede o EIN. A gente não entende por quê. Porque foram para alguma empresa, realizaram o registro por um valor X e acharam super barato, mas não souberam identificar que o EIN também é importante, tá? Então, aqui na Matrix, a gente sempre informa tudo que está incluso no seu registro. E é muito importante. Sem o EIN, a sua empresa não está aberta, tá? E aí, sim, com o seu número fiscal da empresa, o seu registro, você consegue, sim, abrir uma conta bancária nos Estados Unidos, tá? E depois eu vou falar um pouquinho sobre os serviços adicionais que nós também oferecemos. Então, caso forem para o nosso website, vai estar um pouquinho mudado o layout, tá? Mas, basicamente, vocês vão ter que estar passando pelas mesmas coisas, que selecionar o estado, né? Primeiramente, selecionar o estado que vocês vão querer registrar a sua empresa e depois clicar se vai ser uma LLC ou uma Corp. Tá? Tem ali em cima, sempre vai ter a explicação, tá? Do que é uma LLC e uma Corp. Então, ela vai aparecer basicamente dessa forma, assim. Então, o que seria uma Limited Liability Company, né? No caso, ela fornece proteção aos membros da empresa contra dívidas da empresa. Né? Então, é um tipo de estrutura que é mais popular, evita dupla tributação. Então, neste caso, uma LLC, a empresa não paga imposto de renda. Então, e ela é muito mais fácil de administrada. Esse é um modelo similar à empresa LTDA no Brasil. Tá? Então, a LLC, 90% dos clientes procuram ela. Tá? Porque justamente não tem essa dupla tributação, onde, no caso, o cliente ele vai pagar impostos somente no lucro adquirido, tá? E distribuído pelos sócios. Então, neste caso, a empresa não paga impostos, tá? A Corp, ela também vai fornecer, né, aí a proteção contra dívidas da empresa, mas
ela paga imposto sobre os seus ganhos anuais. Então, ela é atraente aí, porque pode emitir ações para quem deseja investir, né, na empresa futuramente. Então, é um modelo mais similar à SA no Brasil, é o menos procurado, porque normalmente os clientes não querem pagar a dupla tributação, obviamente. Então, depois vai ter um cadastro onde vai ter, assim, é muito básicas as informações que nós precisamos para dar o início aí da abertura da empresa com vocês, tá? Então, assim, tem somente o nome do responsável, né? A pessoa que a gente vai estar falando, enviando os documentos, e-mail, endereço, né? Depois vai ter ali a questão do nome da empresa, que é bem importante, tá? Depois vocês vão ter que colocar qual que é a porcentagem de cada membro. Basicamente, são essas as informações. São super básicas mesmo, super fácil. Mas, como eu disse, quando o cliente já realiza o fechamento, eu passo tudo por e-mail para poder ficar mais prático, tá? Bom, é isso. A gente termina agora aqui. Agora a gente vai iniciar para verificar algumas perguntas, né, Carlos? Certamente, Fabrícia. Muito obrigado. Ok. Temos muitas perguntas, muitas dúvidas aqui no chat da nosso webinar. Por exemplo, Laura, não vamos a falar de nomes próprios para manter a sua identidade e sua identidade secretamente. Mas, uma pergunta. Se eu quiser adquirir um imóvel no nome da empresa financiado, esse financiamento será como se fosse um estrangeiro ou como um americano? A resposta é que esse financiamento é como um estrangeiro, como uma brasileira. E você precisa demonstrar no banco americano de financiamento que você tem suficiente dinheiro na sua conta bancária brasileira, originalmente, para cobrir a prima quota inicial, the down payment. How do you say down payment, Fab? As parcelas. A qual? Parcelas? Parcel, the financial, that you mean? No, but the first installment, when they have to pay 30%, they have to pay 30% of the cost of the... O adiantamento. Ok. Isso. So, você deve demonstrar que tem esse dinheiro na sua conta bancária brasileira, como pessoa natural. Certo. E também suficientes reservas financeiras para cobrir os pagamentos do préstamo, do mortgage, por um ano. Tudo do Brasil. Uma carta de seu contador brasileiro e basta. Isso é tudo. E com isso, a sua companhia americana pode comprar o imóvel aqui na Flórida, na Texas, ou onde você precise. Transferir recursos do banco para a corretora de investimentos no nome da empresa. Sim, exatamente. Ao ter lucros e não retirar do nome da empresa, pago impostos. What was that last question? Ao ter lucros, when we have a profit and don't take out from the company, we pay the taxes? No. Não paga. Se você tem um lucro na sua empresa no final do ano e você não retirar, né, o valor, é como se fosse um reinvestimento na empresa. Então, você não vai pagar impostos. Certamente. Novamente, vamos clarificar a questão dessa questão dos impostos, tá? Vamos ver se a gente deixa um pouco mais claro para vocês. É somente no lucro adquirido. Então, vamos supor que vocês, no final do ano, sobrou, né, vocês fizeram transações para cobrir custos, porque todos os custos que vocês cobrirem da sua empresa até no Brasil, que na verdade a estrutura está no Brasil, né? Basicamente é isso que acontece. Os brasileiros abrem empresa nos Estados Unidos para a questão de negociação, para não ter nenhum intermediário, porém a estrutura é toda no Brasil. Então, obviamente, todo mês cai um dinheiro no Brasil para cobrir despesas no Brasil. Todo esse valor sendo justificado que cobriu uma empresa, cobriu despesa da empresa, vocês não vão pagar impostos. É só do lucro. Sobrou 100 mil. Foi dividido lá para 2 sócios, 50 mil para cada. Cada um vai pagar um imposto referente aos 50 mil que retirou
para usar da forma que eles quiserem depois. Ok. Very good, very good. Outra pergunta, um comentário de um parceiro brasileiro. Quero abrir uma LLC. Fantástico. Por favor, contacta-se com nossa equipe. Fabrício, Thaís, o Juliano, todos o nosso equipe do Brasil, para que vamos ajudar a você a abrir a sua LLC americana. Tá bom? Outra pergunta, uma dúvida for a dropshipping company. Oh, in English. How can we open and pay all US taxes and how is it in Brazil for a dropshipping company? Ok, é uma Mauro. Mauro Costa. Ok, Mauro. Sorry. Uma boa pergunta. Você pode abrir a sua empresa americana para qualquer atividade, certamente, para dropshipping também, é muito fácil. E recorda, todos os taxes são simplesmente dois. Imposto às vendas, que somente se paga localmente, e se você está utilizando uma plataforma de comércio como, por exemplo, a Amazon, eles se vão encargar e vão manejar todas essas coisas de imposto às vendas. E o segundo imposto é imposto de renda. Imposto de renda, somente deve pagá-lo, apresentá-lo e pagá-lo uma vez ao ano, de janeiro a abril. Sim? E somente se você recebe um lucro líquido da operação da sua empresa americana, como pessoa natural, como pessoa física. Se você não recebe lucro como pessoa física, a empresa LLC não deve pagar ninguém imposto. Ok? Outra pergunta, Fabrícia, por favor. Tem uma aqui, o documento necessário. Quais são os documentos necessários para abrir a empresa? Vai ser somente mesmo o seu ID, tá? Então, a gente sempre pede a cópia do passaporte brasileiro mesmo, e mais um ID, que seria o RG ou o CNH, tá? Ok. Mais uma. Fab, there's a question in the question and answer section from a parceira, o parceiro que vive em Espanha. Como seria a questão de seguro de desemprego ou de acidentes? O que imposto a LLC teria que pagar mensual e anualmente? Ok, não. Deixa-me ver se estou entendendo corretamente a tua dúvida. Mas, se você vive em Espanha, ou em Brasil, ou em Portugal, ou em outro país, a sua empresa é americana, e a sua empresa pode fazer todos os negócios, transações que você queira como empresa americana, e não precisa ter empregados localmente aqui na Flórida ou na Texas. Não é um requerimento legal dos Estados Unidos que você precisa ter empregados locais. Não. Você pode fazer todas as transações, vocês todavia vivendo na Espanha, sem preocupar-se de seguro de acidentes americano ou de desemprego, porque você não é um empregado da sua empresa. Você é o sócio, mas não é o empregado, não pode ser. Ok? Sua mesma, certamente. Não. Você não precisa ser empregada. Você é como se diz? Dueña? Dona Da sua empresa. Da própria empresa. Mas, como dona, não como empregada, não precisa ter seguro de acidente ou seguro de desemprego, nada dessas coisas, nos Estados Unidos. A sua vida na Espanha é uma outra coisa, mas nos Estados Unidos é a sua empresa da sola, como se diz, by itself. Sozinha, é só a sua empresa que vai estar lá. Então, você não precisa se preocupar, porque não tem necessidade de ter empregado, nem você precisa estar por lá, tá? ¿Ha visto a subsiguiente pergunta, Fabrícia, por favor, na question and answer? Mas se necessito ficar sem trabalhar por algum motivo. Ficar sem trabalhar por algum motivo. Então, isso é mais, assim, particularmente para si, né? Porque a empresa, como a gente diz, a empresa é do cliente. Então, se você
não está trabalhando ou não, a empresa está lá. Se você continuar pagando as declarações, né, cumprindo com todas as obrigações com os Estados Unidos, a sua empresa não vai encerrar, tá? Você trabalhando ou não, ela não se encerra até que você queira que ela se encerra, né? Daí a gente providencia também um documento que se chama de Solution Company, que então vai praticamente realizar o fechamento da sua empresa. Exatamente. E please remind her or him, I don't know, but please tell them that the Social Security system in the US would not apply for them. So they don't have any sort of health insurance or pension in the US because they own a company in the US. It's not how it works. Você não vai ter nenhuma relação com a parte de segurança social nos Estados Unidos só porque você tirou o seu ITIN ou algo assim, porque isso é só para americanos mesmo, que é o Social Security Number, que só é aplicado para os americanos. Ok. Obrigado. Seguinte, obrigado, estamos recebendo uns e-mails para entrar em contato com vocês. Um prazer fazer isso. Como for a dropshipping company, outra pergunta. Quais são as documentações necessárias? Que se precisa de documentação para começar um projeto? Essa eu já respondi. Que são... tá bom. Já respondeu essa pergunta. How many times is necessary to process and waste? Okay. How long does it take, Fabrícia? Sim. Leva de 4 a 6 semanas, tá? Para abertura da empresa, né? No total. O registro é muito rápido. Porém, a parte do EIN, que é ocupado pelo departamento responsável, quem é o responsável é o IRS, agora vocês imaginam, é um departamento que é responsável por todos os estados dos Estados Unidos. Então, positivamente falando, graças a Deus, estão com um acúmulo muito grande de solicitações, porque muito estrangeiro abrindo empresa todos os dias, então acaba demorando um pouquinho mais, tá? Está sendo reajustado e esperamos que esse tempo diminua. Mas a gente, para não deixar o cliente tão ansioso, a gente sempre coloca de 4 a 6 semanas. Muitas vezes pode ser menos. Certamente. Tá bom, vamos aguardar, a ver outras dúvidas ou perguntas, comentários de todos os nossos parceiros brasileiros, porque estamos já quedando-nos sem tempo. O tempo está running out. We're running out of time, Fab. Yeah. Ok. Mais uma aqui, deixa eu ver. Outra pergunta. Como funciona a abertura da conta no banco? Fabrícia, por favor. Ela fala de duas opções, in person and online. Okay. Na online, né, nós oferecemos aqui, a Matrix oferece online, porém, entretanto, por ser um banco online, a gente sempre mantém tudo muito esclarecido para o cliente, onde que não podemos garantir 100% que essa conta vai ser aberta. Isso acontece no mundo inteiro, né? Os bancos online, por algum motivo, não abrem, então não tem como a gente saber. Mas existe um requerimento que é obrigatório para este banco online, o nome dele é Mercury Bank. Ele funciona para a Matrix, só por isso que nós oferecemos este banco também para os clientes. E os requerimentos, assim, que são obrigatórios, além de todas as informações que a gente já vamos possuir de vocês, o website da empresa e o LinkedIn pessoal de vocês, tá? Da pessoa que for para abrir a conta bancária. E tem também para abertura pessoalmente, a gente orienta, tem muitos clientes abrindo no Citibank em Miami, então, caso algum cliente vir aqui nos procurar para abertura, a gente passa direitinho o endereço para vocês entrarem em contato. E aí, no caso, é só levar todos os documentos que nós vamos enviar da abertura, né, impressos, e o seu passaporte em mãos. Certo. Também uns parceiros estavam perguntando de os créditos bancários. Como se faz para ter esses créditos bancários na empresa, para a sua empresa americana? É um processo, não é uma coisa que sucede
de um dia para o seguinte dia. Não, é um processo de vários meses, vários 1 ou 2 anos, para você ir construindo a sua historial do crédito da sua empresa nos Estados Unidos. Por exemplo, sempre pagando seus impostos a tempo, sempre pagando as contas do banco, do telefone, do internet, coisinhas assim, vão fazendo que a sua historial de crédito da sua empresa vá crescendo, se vá sendo mais forte nos Estados Unidos, e depois de uns meses, ou 1 ano, 2 anos, os bancos vão oferecer préstamos bancários para a sua empresa. Primeiramente, com uma tarjeta, como se diz? Credit card. Credit card, cartão de crédito. Em português. Cartão de crédito. Cartão de crédito. Um cartão de crédito para a sua empresa e depois créditos mais abertos para inversões, para comprar mais materiais, mais computadores, coisas que você precisa para a sua empresa, ok? Mas, fazendo-lo bem, é certamente possível. Ok? Algum outro comentário, dúvida, pergunta? Vamos ver. Tem uma aqui. Essa aqui é até interessante. Que as pessoas Adelante, Fabrícia, por favor. Se eu abrir uma empresa nos Estados Unidos, eu posso morar nos Estados Unidos? Não. Não, mas a abertura da empresa ajuda num processo de visto futuramente, que você queira fazer para poder ter um work permission, enfim. Mas não é um green card, não é nada garantido, mas você pode utilizar outros tipos de visto. Nós não trabalhamos com visto, a Matrix não trabalha com visto, tá? Nós trabalhamos 100% mesmo com a abertura da empresa, tá? Certo. There's another question in English, so I'm going to answer in English. So it's a good question. Some U.S. banks are closing and falling. Yeah, there have been a few, not many, but a few banks that have failed, right? There was this bank from Silicon Valley Bank that failed, and a couple of small banks that have failed because they were overextended in the way they were loaning money. So bad idea. But fique tranquilo, porque here in the US, if you have a bank, if you offer banking services to the public, the government of the United States will assure the money in the bank. So even if the bank closes, I don't know how is it in Brazil. I don't know. Eu não sei como fica no Brasil. Mas here in the US, if the bank shuts down, the government will give you your money back, okay? Up to $250,000. So the money is not lost. Que o Carlos, o nosso CEO, estava a dizer é que nos Estados Unidos, como é que funciona? Se o banco fecha, porque esse cliente está questionando sobre isso, que ele está sabendo que vários bancos estão fechando também nos Estados Unidos, então tem receio, às vezes, de qual banco vai abrir. Please correct me if I'm wrong, okay? I'm talking very, very slowly for you to understand. Porém, entretanto, nos Estados Unidos, como funciona? Se caso isso acontecer, você tiver dinheiro dentro deste banco e o banco fechar, você vai receber o seu dinheiro. O banco vai fechar, mas ele vai te devolver o dinheiro que está aplicado neste banco, correct? Sim, the government will pay you. The money is not lost. Isso, o governo que vai te pagar. Desculpa, é o governo que vai te pagar, não o banco. Mas o governo é responsável para te reembolsar, te devolver esse valor que você tinha neste banco que encerrou. Eu acredito que no Brasil não seja assim. Up to $250,000. Up to 250. If it's more, $250 mil. Dólares. Certo. Okay, very nice. Thank you. Okay, guys. I think that's it for now. We're going to go, but please, Fabrícia, dá todos os contatos para seguir e também os parceiros que nos han dado os seus contatos, que não são tímidos para falar com nós.
Sim, mas vamos lá, gente. Eu falei para quem que fosse ficar até o final, né? Que eu ia dizer, vocês pediram e a gente resolveu atender. Então a gente vai liberar um desconto exclusivo somente para quem abrir a empresa neste mês, tá? Então de hoje até o final do mês, quem abrir a empresa conosco terá um desconto de $100 no pacote de Virtual Office anual. Tá? Então, você entra em contato comigo para garantir, porque essa é uma condição especial para este mês, tá? Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado novamente por todos que conseguiram participar do nosso Webinar Brasil de hoje. Peço que acompanhe a Matrix International Brasil, também nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, para estarem sempre, mas sempre atualizados sobre os nossos próximos webinars. Não sabemos quando vai ser, nossos posts informativos, vídeos interativos com explicações pontuais do processo de abertura. Então, visitem também o nosso website para verificar todos os serviços, né, que disponibilizamos aí para vocês. E eu desejo um ótimo dia e até o próximo webinar. Espera um momentinho, porque aqui está a direção da nossa website em português. Sim. Exato. Passamos agora aqui, o Carlos passou, tá ali. Aí está, para todos vocês que vão visitar-nos, perfeito português que falamos. Tá bom? Ok, muito obrigado, é um prazer para todos vocês e muito obrigado pela sua atenção. Obrigada. Bye bye.